O modo de manifestação, o órgão dessa nova tornada social, forma de reprodução dos seres humanos é precisamente seu modo de ser como individualidades. A pura singularidade natural biológica dos seres humanos singulares, em princípio ultrapassado pelo trabalho, correspondia ao estágio da reprodução biológica espontânea, já que seu afastamento, jamais seu desaparecimento total, é um processo longo, desigual e contraditório, tanto o crescente domínio da sociedade sobre o meramente natural, quanto a emergência da crescente importância subjetiva e objetiva da individualidade, também tem de ser na vida social um processo com as mesmas determinações. Quando consideramos este processo partindo de suas determinações básicas, segue-se que a individualidade que se torna predominante, intensiva e extensivamente se afirma cada vez mais, tende, no que lhe concerne, a apresentar-se como um processo com as mesmas características. Se o quisermos conceber corretamente, tal como elementarmente surgido ontologicamente, devemos, no momento, nos abster de todo o uso de conceitos de valor. Estes, naturalmente, serão deixados de lado apenas provisoriamente, pois eles, precisamente enquanto tais, constituem determinações muito importantes nas sociedades que se socializam. Sem embargo, valorosidade positiva, tal como negativa, apenas pode ser corretamente compreendida em sua essência se apresentar claramente entre nós, em sua pura e simples e, por isso, bastante incompleta ontologicidade. Esta consiste primariamente em integrar um crescente número de modos de reação fortemente heterogêneos do ponto de vista da reprodução possivelmente mais exitosa, por isso que mira a unitariedade de cada ser humano, que, desse modo, é socialmente forçado a tornar-se individualidade, em um sistema hierárquico que, em si, funcione praticamente. Com isso, a hierarquia, mesmo ainda aqui, apenas tem um valor, tem um, com isso, a hierarquia, mesmo ainda aqui, apenas tem aqui um caráter valorativo na medida em que a heterogeneidade dos motivos desencadeadores, sua contraditoriedade que com frequência aparece na prática, força o respectivo ser humano a encontrar uma escolha sob determinadas circunstâncias e em cada praxe determinada entre demandas divergentes ou opostas, a subordinar um modo de reação a outros, etc. Sem uma tal tendência à unidade em suas decisões práticas, nenhum ser humano em uma sociedade razoavelmente desenvolvida, poderia lograr sequer um modo de vida que funcionasse mesmo que apenas aproximadamente. Esta é uma tarefa, portanto, socialmente dada. E, do ponto de vista de um conhecimento apenas razoavelmente apropriado da vida social, seria um grande equívoco seguir a praxis em geral costumeira, segundo a qual a categoria da individualidade deveria ser reservada para os assim chamados grandes seres humanos, ou, na melhor das hipóteses, para a inteligência. Não, o fenômeno social que aqui nos ocupa é muito mais amplo. Por exemplo, se um pequeno funcionário público negligencia seu trabalho por causa de sua família, por exemplo, pela criação de suas crianças, ou vice-versa, se alguém devolve uma carteira que encontrou sem ser visto, ou se fica com dinheiro, se cede o seu lugar a uma senhora idosa no transporte público, etc., são hoje, quase sem exceção, modos de expressão da personalidade. Na sociedade primitiva, podia ainda regular social e unitariamente a grande maioria de tais modos de comportamento, ao menos tendencialmente, o costume, na Alta Idade Média, a religião. Deve-se adicionar aqui o termo tendencial, porque desde as condições sociais mais primitivas, desde que as condições sociais as mais primitivas foram ultrapassadas, a eficácia das regras e proibições é meramente tendencial, nunca mais uma natural regulação geral, tal como a biológica entre os animais. A individualidade como um sistema próprio, socialmente determinado, do reagir às alternativas postas pela vida cotidiana, caracteriza hoje praticamente todos os seres humanos da sociedade e é um produto ontológico do milenar desenvolvimento da sociedade para uma socialidade tendencialmente unilateral, naturalmente também no processo reprodutivo dos exemplares singulares do gênero. Até aqui, o elemento do valor e da avaliação foi conscientemente e abstraidamente omitido da nossa descrição, mas a simples observação da vida cotidiana mostra que se tratou apenas de uma abstração metodologicamente aplicada das completas situações ontológicas de vida, pois em toda posição teleológica está contida uma valoração. Manter ou devolver o dinheiro encontrado, no exemplo mencionado, contém, por um lado, a postura valorativa se deve ou não seguir a proibição social, jurídica e, ligado a isto,
mas indo além também a valoração mais subjetiva de se eu, ser humano X ou Y, devo então me comportar segundo esta ou aquela valoração correspondente no caso dado, ao caso dado. Na vida, contudo, trata-se apenas de decisões singulares, imediatas, claro que também artificiosamente isoladas. Nota referente a muito acima. Nesse sentido, é significativo que os animais domésticos que, pelas tarefas correspondentes postas, estão em permanentes e complexas relações com seres humanos, inevitavelmente se habituem a desenvolver um modo diferenciado de reações. Pense-se apenas nos cachorros e cavalos. O percurso da vida de cada ser humano consiste em uma cadeia de decisões que não contém uma simples sucessão de diferentes decisões heterogêneas, mas que sempre espontaneamente são remetidas ao sujeito desta decisão. As interrelações desses componentes constroem a unidade dos seres humanos em questão, o que, com razão, na vida cotidiana costumamos denominar de caráter, personalidade dos seres humanos singulares. Todavia, como sempre na vida social, fenômenos tão importantes da vida cotidiana jamais permanecem isolados, limitados a si próprios. Uma ininterrupta série de mediações conduz daqui até as mais influentes decisões que podem ser encontradas na vida como um todo. Do ponto de vista da história da sociedade, podem emergir conhecimentos e avaliações que se destacam da imediaticidade da vida cotidiana e parecem não ter qualquer ou ter escassa relação com ela. Dizemos com frequência, por exemplo, que a vida privada, a vida cotidiana, não deve absolutamente ser trazida à apreciação de um grande político, escolar ou artista. Em sentido metodológico parcial, isto é, até mesmo correto, quando, por exemplo, esclarecemos que uma grande obra de arte deve ser avaliada independentemente do curso da vida de seu criador, a partir dos fundamentos, dos quais falaremos imediatamente. Este abstrair metodológico contém uma legitimidade ontológica determinada e limitada. Há complexos inteiros, por vezes até mesmo grandes, da vida cotidiana, que apenas confundem a apreciação correta de tais fenômenos, que podem desviar da via da compreensão real. Por outro lado, contudo, modos de reação típicos da vida cotidiana podem influenciar, por vezes, decisivamente, positivo ou negativamente, elevadas objetivações em sentido social. Pense-se, para mencionar um momento amplamente difundido da vida cotidiana, no papel da vaidade, ou sua ausência, nas mais elevadas produções das atividades sociais dos seres humanos. Essa parcialmente superada limitação não é, portanto, ontologicamente nem incorreta nem meramente casual. É abstratamente, em geral, correta, tanto que as tarefas socialmente relevantes apenas podem ser convertidas em ser através das decisões alternativas dos seres humanos singulares, quanto que nenhuma decisão alternativa meramente pessoal pode surgir sem que os seus traços decisivos sejam socialmente determinados. Ao mesmo tempo, contudo, toda observação imparcial de tais complexos mostra que sua relevância para os dois polos, sociedade e ser humano singular, costuma alcançar importâncias muito diferentes, de transformações sociais de fato importantes que colocam em movimento todo o povo, a maioria de sua população, até aquelas que parecem passar quase despercebidas, a toda uma escala de mediações. Na vida dos seres humanos singulares, uma tal escala de transições igualmente enlaça e separa aqueles eventos sociais que causam um tipo de subversão na vida privada do exemplar do gênero, daqueles eventos que permanecem inteiro ou parcialmente sem efeito no desenvolvimento das individualidades enquanto tais. Quanto mais, com o tornar-se social da sociedade, se expande a esfera tanto interna quanto externa da atividade de atividade da individualidade, tanto mais deve se tornar gradual e tendencial esta intenção entre os dois polos. Trata-se, portanto, de que nesses modos de reação dos seres humanos ao mundo ambiente social, ao seu mundo ambiente social, que se tornam cada vez mais diferenciados, não há apenas uma aparentemente ilimitada reprodução dos problemas da vida, que apenas podem ser trazidos à unitariedade na personalidade, mas também uma gradação que já surge no cotidiano de seu peso social. E isto tanto para o conteúdo social da alternativa da decisão alcançada, quanto para o peso da decisão para a vida pessoal do seu sujeito. Ambas as séries em nenhum ser humano decorrem independentemente uma da outra. O significado, todavia, que a decisão recebe também para o indivíduo não está em nenhuma relação geral com sua evolução interior que se possa captar em termos de lei, tanto o que aparenta externamente trivial
pode se tornar para o ser humano singular decisivo em sua vida e este pode, ao mesmo tempo, não se dar conta de estar em encruzilhadas objetivas altamente significativas. Assim, nossa observação mais aproximada, mas sempre livre de valor, parece conduzir a uma anarquia racionalista. Esta aparência de irracionalidade, contudo, emerge simplesmente porque a estrutura da respectiva generalidade geral pela síntese sociodinâmica das decisões singulares e sua decomposição analítica, tentativa de conhecimento de quais variações emergem no retorno da generalidade geral, sobre a personalidade autêntica, sobre a imaginária, etc., nas tentativas de formar uma unidade do eu, na sua imediaticidade, parecem ser processos muito heterogêneos, cuja unidade pode se elucidar corretamente apenas por uma análise de ambos fatores, ao mesmo tempo muito geral e muito concreta. Esta dualidade fundamental na imediata dadidade ontológica, na polarização do gênero em totalidade real e em exemplares reais, não pode ser superada mesmo que ampliemos o nosso modo de abordagem, puramente dirigido ao ser de modo a incluir na reflexão os fatores até agora abstraídos, o valor e a valoração, pois, por tal visão abrangente, se além disso permanece fundada no ser, o valor e a valoração pertencem como momentos ao ser social, como componentes de todo imediatamente colocam em andamento as decisões alternativas postas e não contrastam de modo tão absoluto, de maneira alguma, dessa complexidade, como costuma manter a maior parte da filosofia burguesa, quase sempre orientada pela gnoseologia. Pois deve-se ainda dizer que as imediatas, as mais intensamente operantes conquistas do método marciano da luta de classe como força real do movimento do desenvolvimento social e com isso como motor decisivo da história do gênero humano como existente fator operante, não podem ser plenamente compreendidas sem se aprender a entender o complexo das decisões do qual emerge em geral a individualidade como a ultrapassagem da mera singularidade, como real momento que valora é valorado do processo no seu todo. Marx esclareceu plenamente esse estado de fato em sua significativa obra da juventude, Miséria da Filosofia. É o desenvolvimento econômico objetivo que transforma em trabalhadores uma massa da população, na medida em que cria para eles situações comuns, interesses comuns. A classe que assim se forma objetivamente é, abre aspas, já uma classe anti-capital, mas não para si própria, fecha aspas. Apenas na luta, cuja gênese não pode ser compreendida sem as decisões alternativas, sempre em ação dos seres humanos singulares, surge o que Marx corretamente designou de classe para si mesma. Só a partir de então é possível um autêntico desdobramento da luta que se eleva a uma luta política. Se adicionarmos um momento muito importante para o nosso problema presente, que segundo Lenin, para uma tal praxis, a indispensável consciência adequada à ação só pode ser trazida ao trabalhador de fora, isto é, de fora da luta econômica, fora da esfera de relações entre o trabalhador e o empregador. Veremos, portanto, Veremos, por um lado, que cada decisão alternativa de cada trabalhador tornada individualidade pressupõe como base um estágio determinado de desenvolvimento do ser social. Por outro lado, e ao mesmo tempo, que a praxis coletiva que daqui brota, síntese prática de muitas decisões alternativas pessoais imediatas, é impossível que possa ser uma simples consciência mecânico-casual do desenvolvimento social objetivo, econômico, mas pressupõe muitas decisões alternativas individuais e, portanto, distintas, com o que tem de ser incondicionalmente ao menos atento à realidade que as funda incondicionalmente, que produz cada uma dessa decisão alternativa a partir do ser econômico e que permanece, por último, determinante do único espaço real de manobra no seu único espaço real de manobra. Antes de prosseguir na direção por nós indicada, algo fundamentalmente evidente, mas que ainda não foi enunciado de maneira explícita, deve ser inequivocamente enunciado. O gênero que determina os seres humanos singulares e que constrói com sua existência e praxis não é simplesmente um processo criador de diferenciações sempre mais intensas e, consequentemente, sempre novas, mas a partir de um determinado patamar de desenvolvimento, sua essência existente segundo o resultado de forças surgidas socialmente e que lutam entre si, um processo de luta de classe na história do ser social. Portanto, o ser humano singular, que através das alternativas singulares de sua praxis se esforça por se reproduzir socialmente, deve, na enorme maioria dos casos, não importa com quanta conscienciosidade, também tomar uma posição,
como ele representa o presente e o futuro da sociedade em que ele próprio, pela mediação de tais decisões, se reproduz como indivíduo, como a deseja como ser, qual a direção dos processos corresponde às suas ideações, Vorstellung, sobre o curso favorável para a sua própria vida e de seus semelhantes. Sem poder nos deter aqui sobre o complexo do problema que é colocado pela operatividade central das lutas de classe para o processo de desenvolvimento da sociedade em sua totalidade, Ganzheit. Portanto, por enquanto, permanecendo com o problema do surgimento, do tornar-se operante do seu papel para a individualidade, deve-se constatar que o devir social da sociedade, já nos patamares iniciais, se intensificando intensiva e extensivamente mais tarde, ininterruptamente levanta decisivamente tanto o problema da convergência ou da divergência entre o ininterrupto desenvolvimento individual e social, quanto a essência de todos os atos reprodutivos dos seres humanos, que a generalidade socialmente fundada dos seres humanos não pode mais ser uma muda de que modo não mais pode ser uma generalidade muda, aqui se expressa precisa e inequivocamente. Portanto, não se trata apenas, através disso, de que a diferencialidade das decisões alternativas singulares nas vidas dos indivíduos torna-se ainda mais intensa, que ele tende a atingir suas decisões não em uma situação estática, mas em um meio de processo contínuo de colisões de forças opositivas existentes, mas que também essas decisões, consciente ou inconsciente, ambos com muitas transições que brotam das contradições práticas impulsionadas pela sociedade, cujo final, na maior parte independentemente de sua conscienciosidade a respeito de algum modo objetivo prático confluência, ainda que minimamente seu desfecho. Quando, portanto, para compreender tão ampla e objetivamente quanto possível o tornar-se indivíduo do ser humano, quisermos entender sua tentativa, vitalmente necessária de conduzir a unidade os fenômenos singulares, conteudística tanto quanto formalmente extremamente heterogêneos, como elementos dinâmicos da própria personalidade em si, apenas poderemos fazer se mantivermos à vista que, nesse complexo sempre móvel, sempre processual, todo momento emerge de problemas sociais reais do respectivo patamar de generalidade, e qualquer que seja a praxis em que se converta por último, igualmente conduz a essa generalidade. É, portanto, ontologicamente impossível sequer imaginar-se uma individualidade sem essa origem e sem esse ponto de partida, muito menos divisar em seu isolado ser imaginário, em seu suposto, por este ver, movimento próprio, o real princípio condutor da individualidade unificada. Essa teoricamente aguda negação de preconceitos muito difusos e enraizados nada perde de sua acuidade ao se dever acrescentar como ilustração que, com isso, de maneira alguma se nega a imediata operatividade primária dos fatores subjetivos do movimento. Pelo contrário, ela pode ser completamente confirmada, pois sem o reconhecimento desta ontologicidade na imediaticidade de vida dos indivíduos, eles não poderiam se tornar nenhuma individualidade, apenas produtos mecânicos do desenvolvimento social. E, com isso, todos os traços específicos do ser social que os distinguem de todos os outros seres são novamente obliterados no pensamento. Uma ontologia do ser social deve, todavia, se não quiser falsificar essas conexões ontológicas, tentar apreender precisamente os traços específicos no seu original ser precisamente assim. E precisamente para o ser social é uma característica profundamente decisiva que o conjunto dos processos dinâmicos da praxis humana, que apenas neles são possíveis e surgem na sua gênese, são fundados segundo o respectivo modo de desenvolvimento da sociedade, em sua economia e até nas suas características específicas são por ela determinadas. Em sua dinâmica imediata, todavia, pode possuir, contra isto, uma vida própria bastante vasta, um desdobramento dinâmico próprio, tanto na forma quanto no conteúdo, em que pese a duplicidade imediata, nessa unidade inseparável claramente se expressa a essência da genialidade, não mais muda nesse patamar do seu desdobramento. As ligações anteriores entre gênero e exemplares estreitas, meramente orgânicas, são ainda, em muitos aspectos, apenas tipos de genialidade muda em estado natural, apesar de todos os ganhos objetivos de seu desenvolvimento. É por isso que
Mesmo com todas as mudanças objetivas ainda operantes, aqui aparece a generalidade ainda como algo inabalavelmente fixo, e o comportamento do exemplar singular como algo eterno, naturalmente dado ao ser humano. Apenas uma relativamente desenvolvida socialização da sociedade pode transformar a relação do gênero com seus exemplares em um processo duplo, no qual se desenvolve pela sua interação prática ativa o próprio gênero como um processo sócio-histórico. Naturalmente, essa situação das coisas não é, em nenhum sentido, o produto de uma teleologia histórica. Já indicamos anteriormente o mundo ambiente imediato de tais modos de comportamento dos seres humanos. Marx, muito cedo, deu uma descrição precisa das circunstâncias econômicas. No estamento, e mais ainda na tribo, esse fato permanece escondido. Por exemplo, um nobre continua sempre um nobre, um roturier continua um roturier, abstração feita de suas demais relações. É uma qualidade inseparável de sua individualidade. Apenas no capitalismo entra em cena a diferença entre o indivíduo pessoal e o indivíduo de classe, a casualidade das condições de vida para o indivíduo. A concorrência e a luta dos indivíduos entre si é que engendram e desenvolvem esta casualidade enquanto tal. Por conseguinte, na representação Forstellung, os indivíduos são mais livres sob a dominação burguesa do que antes, porque suas condições de vida eles são contingentes. Na realidade, eles são naturalmente menos livres, porque estão mais submetidos ao poder das coisas. Desta maneira, são concretizadas as formas determinadas de comportamento dos indivíduos em uma dada sociedade de antagonismos de classe. A individualidade, desse modo, pode expressar-se tomando posição a favor ou contra naquelas lutas de toda a sociedade para sobreviver e se afirmar praticamente como um patamar da genialidade, o que pode fazer em nome do passado ou do futuro. E, do mesmo modo, também pode significar tanto um rearranjo gradual reformista do presente quanto uma subversão revolucionária. Esta escala tão extensa histórico-conteudisticamente é um dos momentos mais importantes que auxiliam o ser humano singular ou a elevar a humanidade subjetiva ou dinâmica em sua personalidade, suas decisões em esferas e níveis os mais heterogêneos, ou em seu esforço pela unidade, conduzi-lo ao fracasso, o qual, naturalmente, pode ter por consequência um fracasso externo de todo o modo de vida. Isto é, claro, apenas um exemplo da série em aparência ilimitada das possibilidades que assim surgem e operam. No patamar até agora alcançado da concretização, estaria condenado ao fracasso a tentativa de uma ordenação mais definida dessas possibilidades. Apenas, tanto quanto hoje possível, uma ontologia do ser social conduzida sistematicamente e, dito mais concretamente, uma teoria baseada nesta ontologia das diferentes formas e patamares da praxe social dos seres humanos, da generalidade neles operante, tanto formal quanto conteudisticamente, poderia auxiliar, mesmo se apenas até um ponto, e adequadamente expressar a problemática aqui existente. Aqui devemos nos limitar, por enquanto, a algumas indicações as mais gerais e que, de modo necessário, permanecem ainda abstratas. Antes de tudo, tornou-se nítido até agora que a individualidade do ser humano sob nenhuma circunstância pode ser propriedade originária, inata do ser humano, mas é o resultado de um longuíssimo processo de socialização na vida social dos seres humanos, um momento de seu desenvolvimento social, que tanto em sua ontologicidade quanto em suas possibilidades perspectivadas, apenas a partir da história de sua essência verdadeira, é capaz de tornar-se concebível. A gênese da individualidade humana, socio-historicamente determinada, deve, por isso, já ser energicamente movida para o ponto central de tais análises, porque tanto a ciência quanto a filosofia da sociedade burguesa, igualmente, sobre isso, se inclinam a enxergar na individualidade uma categoria central, que é tudo funda, do ser dos seres humanos, que não necessita de qualquer dedução. Tal ponto de partida, fundado por nada e fundador do nada, ao indivíduo tornado humano do nosso presente, parece de tal modo óbvio que, na enorme maioria dos casos, não sente sequer uma vez uma necessidade por fundamentação. Reage com desaprovação, mesmo com imediata aversão a toda tentativa de uma dedução histórico-genética. As ontologias do passado mais recente, que nasceram da luta contra a manipulação universal, portanto, contra o positivismo e o neopositivismo, Jaspers, Heidegger e Sartre do início, mostram nitidamente a tendência de levar traços de todo específico temporais, de todo específicos, temporais, do desenvolvimento social do ser humano presente
a categorias atemporalmente fundadas na relação do ser humano com o mundo. Disso podem emergir fascinações passageiras, e, de fato, assim emergiram, como nas várias tendências literárias análogas dispostas da mesma prática, mas não pode emergir qualquer percurso metodológico viável para o esclarecimento ontológico de sua base específica, de sua específica gênese sócio-histórica, bem como das perspectivas e becos sem saída que dela se desenvolvem. Como exemplo característico, basta indicar a análise fenomenológica do instrumento por Heidegger. Uma gênese social, real, o trabalho está totalmente fora de suas considerações, já que, de fato, na imediata vida cotidiana dos seres humanos de hoje, mas apenas para eles, o instrumento simplesmente está à mão. Desse pressuposto, que implica uma generalização acrítica de um momento da vida cotidiana do presente, se extrai importantes consequências ontológicas acerca do homem em geral. Heidegger diz, somente porque o instrumento tem esse ser em si, não se limitando apenas a ocorrer, é ele manejável em sentido amplo e disponível. Por mais abstraidamente, simplificadamente, que podemos aqui tratar dessa etapa relativamente nova no desenvolvimento da genialidade humana, o acesso a ela sempre pressupõe o esclarecimento geral das situações típicas básicas que, com isso, emergem com seus pressupostos e consequências. Antes de tudo, deve-se, como tem acontecido até aqui, delinear claramente os dois complexos de movimentos indivisíveis e simultâneos do ser social deste patamar socio-historicamente determinado da genialidade. Todas as questões conteudísticas ou formais que emergem das objetivações práticas do desenvolvimento presente da individualidade humana, que nele deixam-se realmente tornar-se objetivas como puramente práticas ou como problema prático filosófico, artístico, etc. Tem uma tal dupla determinabilidade. Por um lado, mostram, em um caso singular, uma das múltiplas possibilidades que necessariamente podem surgir em um determinado patamar da genialidade. Por outro lado, como decisões singulares, imediatamente ou generalizadas a partir da imediaticidade, apontam aqueles problemas atuais da genialidade justamente realizada, cuja base econômica imediatamente causou sua realização individual. Trata-se, portanto, sempre de interrelações que se originam de relações ontológicas dos dois processos, que, por último, não, mas apenas por último, são unitariamente determinados. Do processo da generalidade geral, de seu modo real de manifestação do processo prático de reprodução dos exemplares singulares, que o primeiro passo emerge imediatamente na síntese social dos atos singulares do segundo, é uma obviedade, o que, contudo, não supera nem o fato da heterogeneidade, nem mesmo da contraditoriedade dos atos singulares, mas justamente os cria. Não se pode jamais esquecer que esse processo encerra em si, sinteticamente, também momentos opostos ao seu andamento. O fato da luta de classe, tão fundamental para a nossa questão, traz consigo necessariamente que, para o ser autêntico de cada momento nesse processo, seja elevado o grau característico, seja em elevado grau característico quanto de negação voltada à frente ou para trás, com qual força, com que qualidade, etc., inclui cada momento como componente da decisão realmente executada. E isto apenas uma vez tem por consequência necessária que cada tal momento não apenas representa uma síntese extremamente complexa, mas também tanto como presente quanto como passado, deve ser avaliado socialmente nos mais diversos modos. Para aquele que no presente age assim ou assado, na maior parte dos casos, encontra-se como base de sua decisão não apenas o ser social diretamente atual, mas inseparável dele como e qual direção intenciona tomar para o futuro. Do mesmo modo, essas valorações no curso do processo real que as produz, são submetidas às mudanças as mais variadas. Contudo, apenas assim, nessas mudanças duplas por princípio, pode o decurso histórico da genialidade se tornar para os seres humanos sua própria história. Talvez seja supérfluo adicionar ainda que esse processo duplamente processual possui seus componentes reais não apenas nos atos práticos imediatos da sociedade nos seres humanos, singulares que os executam, mas também em tudo o que o desenvolvimento histórico da humanidade produziu. Wissenschaft, Kunst, Philosophie bilden nicht wenige seine Werte setzenden, Werte zerstörenden Momente, wie die Aktionen der Menschen in engeren Sinn.
Ciência, arte e filosofia constituem momentos os quais, não menos que as ações dos seres humanos em sentido estrito, colocam e destroem seus valores. E tanto mais quanto mais tal momento se torna passado. Uma grande parte das ações reais cai no esquecimento e apenas aquelas cujas essências, sentido, valor, etc., permanecem elevadas à consciência como momento de um estágio de desenvolvimento da genialidade, constituem material para as valorações posteriores. Pode-se dizer, a ideologia é essencial que foi produzida e é produzida pela sociedade, que o processo objetivo assim descrito, tanto em seu ser social como presente, quanto também como passado diferentemente avaliado, mas de algum modo influente nas ações presentes que, com perspectivas tornadas visíveis, se unem aos atos singulares dos seres humanos, é por nós já conhecido. Se agora nos voltarmos a esses atos singulares, veremos neles uma variedade não menos complexa do processar. Antes de tudo, são atos imediatamente necessários para o processo de reprodução social dos respectivos seres humanos singulares, que sejam principalmente respostas a situações, processos sociais, etc., a que são levados os seres humanos no interesse de sua própria autorreprodução. Do mesmo modo, já é a nós conhecido. Consideraremos agora, para complementar e ao mesmo tempo constatar avançando o exposto até o momento que a unificação subjetivamente visada, mais ou menos consciente desses seus atos de reação ao seu mundo ambiente social apenas em sua mais simplificada imediaticidade artificial, podem ser considerados como atos puramente subjetivos. Não apenas o que os desencadeia, ao fim, é ocasião para uma resposta às questões postas produzidas pela sociedade, mas também seu conteúdo, Inhalt, embora sua intenção imediata provenha do sujeito enquanto tal, só pode ser seu conteúdo, Gehalt, decisivo, dirigido, antes de tudo, à genialidade de seres humanos concernentes. Como tal, como o ser humano jamais pode agir em situações vazias de um humano, já que cada um de seus atos, mesmo os mais individualizados, que cada tentativa de realização de seus pensamentos ou sentimentos, os mais pessoais, partem de comunidades humanas e, de algum modo, nelas desagam. Deve-se dizer com Marx, abre aspas, o ser humano é, no sentido literal, não apenas um animal social, mas um animal que pode isolar-se apenas em sociedade, fecha aspas. Portanto, é precisamente o conteúdo pessoal mais autêntico de tais decisões no singular e ainda mais em sua síntese unificadora em particularidade pessoal, que deve ser na praxis orientada, de algum modo, aos problemas da sociedade então existente. Deve conter o esforço, não importando com quais conteúdos e orientações da consciência, de desempenhar na genialidade então surgida um papel determinado, adequado à sua personalidade. Naturalmente, o êxito ou fracasso de uma tal autoconstrução do ser humano é primária e imediatamente determinado pelas suas dadidades pessoais, talentos, disposições morais, etc. Mas mesmo como mas mesmo o modo pelo qual elas podem aparecer, como elas afetam o exterior, como uma vez mais retroagem sobre os seres humanos que põem, etc. É impossível de ser compreendido se destacado das reações sociais que desencadeia. Tudo isso se mostra já na mera faticidade de tais fatos, mesmo quando observamos abstraindo os problemas de valores no seu surgimento, efeito, repercussão, difusão sobre os outros, etc. Mas aqueles que pensam enxergar no ato do pôr valor, da valoração, da continuidade ou descontinuidade do valor, fenômenos que pensam poder determinar a personalidade humana como dadidade ontológica independente, posta sobre si mesmo como contraforça à genialidade socialmente fundada, devem passar descuidadamente ao largo dos problemas ontológicos centrais, valorativos. Pois não é verdadeiro que o êxito ou fracasso da construtora da personalidade, unificação dos modos de reação à realidade tenha por último mero caráter subjetivo pessoal. O valorativo é justamente o caso oposto. O provar-se da personalidade pode apenas ser levado a cabo ou fracassar na inter-relação com os outros seres humanos, com o seu entorno social. Uma decisão solitária que permanece no eu, não apenas não tem nenhuma realidade social, como também nenhuma realidade pessoal.
pois nenhum ser humano pode ter segurança a priori sobre se sua resolução é mesmo uma real, isto é, que ao menos sobrevive até uma tentativa da realização ou é uma noção meramente fugidia, que nem deve ser uma característica real para seu sujeito. Mesmo o sentimento interior mais profundo só pode estabelecer sua autenticidade se converter, de algum modo, em ações. E isso só é possível na convivência com outros seres humanos, portanto, apenas socialmente. Naturalmente, sob nenhuma circunstância, isso significa que os sem impor ou fracassos sociais da personalidade de agora em diante deva se levar a critério de valor para a autenticidade ou em verdade sua substância. Já na antiga Roma, se victris causa dies placuit sed victa catone. Disso, todavia, não se segue que, de maneira alguma, de antemão, uma superioridade de valor do sujeito ante seu mundo ambiente social, como proclama com frequência o moderno subjetivismo, mas apenas uma nova determinação muito importante da relação por último, mas apenas por último, unida imediatamente, mas apenas imediatamente separada de ambos os processos que desagam na generalidade, a sua totalidade, Gesamtheit, e de seus componentes humanos pessoais. Mostra-se aqui, uma vez mais, uma nova diferença decisiva entre o gênero mudo na natureza e a ultrapassagem desta mudez no ser social dos seres humanos. Naquela, trata-se simplesmente de um ser ou não ser do gênero. O último que se enlaça o último se enlaça em sua transformação em um outro. No declínio de um gênero, portanto, um novo ou um outro pode igualmente surgir. Somente com a ultrapassagem do mutismo surge uma radical nova forma de generalidade, uma substância que, no seu ininterrupto processo de mudança, ao mesmo tempo se supera e se mantém, na qual a mudança de continuidade e descontinuidade nos processos correspondentes às circunstâncias internas e externas das transformações pode, do mesmo modo, ser suporte para a renovação, para a estagnação e até mesmo para a decadência. Se quisermos, portanto, aplicar fertilmente ao ser sócio-histórico a constatação fundamental de Marx, a ultrapassagem social da genialidade muda, devemos demarcar da genialidade ultrapassada a genialidade recém-surgida, mas também na medida em que não é apenas um princípio processual outro, mas já no próprio processo, precisamente no que concerne ao caráter de seu ser, exibe traços completamente radicalmente novos, ante todo ser natural, e, muitas vezes, também ante o ser social então precedente. Já tratamos de alguns desses novos traços e no curso de nossas análises concretas devemos tratá-los ainda mais de perto. Aqui, correspondendo à situação presente do problema, apenas será em especial sublinhado a mudança na qualidade da própria genialidade. Como há poucos indicamos, ela não é mais algo estável, se bem que exposta à decadência, mas a síntese de um duplo processo que, nesse aspecto, também determina seu caráter do ser. Quando fala Marx em suas exposições concretas do afastamento das barreiras naturais, do surgimento das formações que possuem diferentes níveis de desenvolvimento, nas quais a relação de gênero e exemplar do gênero é feita de maneira qualitativamente diferente, etc., ele inequivocamente se refere a este problema, de modo ainda mais claro naquela determinação do processo como um todo, já conhecida por nós, em que toda a história até aqui, a história até o comunismo desenvolvido, é compreendida como apenas pré-história da genialidade humana, as descritas por nós sob diferentes aspectos, sempre mais diferenciadas reações do exemplar singular do gênero, a respectiva sociedade que os unifica, encontram-se com isso sob uma nova luz. A respectiva generalidade que nisso se expressa não é mais algo ontologicamente unitário, como os gêneros da natureza. Todavia, ela nitidamente não é apenas simplesmente processual em contraste à sua relativa estabilidade, na medida em que ela se conserva, mas justamente uma síntese processual de distintos patamares da genialidade em sua via ao patamar onde cessa sua própria pré-história e em que alcança sua história real, que, naturalmente, pode ser vista apenas tendencialmente. A ferramenta mais primitiva, a linguagem a mais inicial de todas, o imediato, ainda aparentemente natural, primeiro ordenamento social das relações dos membros da sociedade entre si, divisão do trabalho, etc., já em si ultrapassam o mutismo dos gênios naturais, por mais inicial que possa ser seu conteúdo social, por mais simples que possa ser
seu modo de manifestação na praxis dos seres humanos, por mínima que possa ser a diferença entre os modos de reação dos seres humanos, por duradoura que possa ser a estabilidade da generalidade dada. O estado de fato socialmente fundamental que, já no período da coleta, determinava o modo de agir dos seres humanos como decisões alternativas, é um modo de ser que espontaneamente conduz a uma crescente diferenciação dos modos de reação. Contudo, estas são, nesse início, incorporadas em uma conexão quase naturalmente operante das tradições tribais. Estas, todavia, inevitavelmente devem se adaptar a sempre mais amplamente novas tarefas que surgem e assim tornar-se mais diferenciadas. Com isso, o mutismo social se atenua sempre mais e libera um certo espaço de manobra às decisões singulares dos seres humanos. A história mostra que essa tendência de desenvolvimento torna-se, por fim, uma tendência dominante em geral. O surgimento das classes, das oposições de classe, introduz, então, nas bases ontológicas da vida humana que motivam as ações, o novo elemento da opositividade de interesses que saem à luz abertamente. Com isso, todavia, a generalidade não mais muda, representada pela respectiva sociedade como um todo, torna-se um objetivo social de valorações necessariamente opostas, as quais, correspondentemente, determinam os processos de reprodução dos seres humanos singulares em modos opostos. Aqui é naturalmente impossível uma entrada nos detalhes históricos. Deve estar claro, contudo, que, em tais casos, a aprovação e negação do sistema, então dominante de ambos os lados, exibem significativas gradações, da simples adequação à rebelião aberta, da nostalgia de um passado em que tais antagonismos não eram conhecidos, até de um futuro em que não mais serão conhecidos, etc, etc. No ser social, lutando uma contra a outra, elas desenvolvem suas determinações. Isso que observamos em tais casos do lado social objetivo, como a generalidade existente, aparece de fato imediatamente na prática como resultado de tais forças em luta. A essência de um tal ser social se expressa justamente nessas lutas em que o seu tornar-se manifesto por todos os lados de suas reais oposições corporifica ontologicamente o ser objetivo da genialidade, de então ainda mais profunda e completamente que o mero desenlace real da luta. Espartaco as corporifica, em sua época, pelo menos tão inequivocamente quanto seus vencedores, os chefes oficiais da Roma de então. A historicidade do ser humano não se limita, todavia, a esse seu decurso imediato. O ser humano é também, desse ponto de vista, um ser fundamentalmente sócio-histórico na medida em que seu passado, na forma de seu próprio passado, constitui um momento importante de seu ser e atuar presentes. Já o ser humano singular, enquanto singular, espontâneo, historicamente, experimenta e molda sua própria vida na medida em que as recordações da própria pré-história constituem elementos importantes de suas respectivas decisões alternativas e, ainda mais, da sua unificação em sua personalidade. Isto aparece no nível ontológico social ainda mais decisivo e intensamente, e, com frequência, ainda mais concreto. Sem, indiferente, se correta ou falsa, a ligação sintetizante de passado e presente, não há nenhum agir social, nem do ser humano singular, nem socialmente. Tanto menos, quanto mais envolvida, quanto mais social se torna uma sociedade. Assim, pertence aos fatos imediatamente fundamentais que o passado é algo não mais alterável e de toda a prática no presente deve contar com esta inexorabilidade, ou ao menos deveria. O aqui pensado é contraditório apenas com a superfície do fenômeno dessa verdade irrefutável. Ninguém pode transformar os eventos passados em um ser que não ocorreu. E tais tentativas empreendidas por determinadas formas de demagogia social estão socialmente, por último, condenadas ao fracasso. O que disso aqui importa é algo inteiramente outro. Trata-se de uma determinação ainda mais ampla, uma determinação mais ampla da dinâmica histórica na processual não mais muda a generalidade humana. Não se trata de maneira alguma, portanto, de resultados determinados da ciência social, embora costumem ser em medida crescente usados aqui. A história não é aqui, todavia, um simples saber, mas o esclarecimento daqueles motivos que, como no passado, se converteram em praxes, das forças moventes que, a partir do passado, podem ser mais eficazes do que os meros fatos do presente, a trazer a expressão mais vividamente a relação presente dos seres humanos para com sua própria genialidade.
É por isso que os conteúdos de uma tal consciência histórica, como força motriz da praxis, possuem sua capacidade para esse efeito dinâmico em que iluminam a genialidade como processo, como percurso do ser humano, a sua própria realização, que eles auxiliam os seres humanos a se realizarem nesse nível como parte do desenvolvimento genérico da humanidade. Movido por tais motivos, frequentemente não ditos, que permanecem inconscientes, mas finalisticamente operantes. Do mesmo modo, esse passado é submetido a mudanças interruptas, apenas cai sob a iluminação da praxis presente como positiva ou negativa, continuação do passado, aquilo que é capaz de dar um impulso, negativo ou positivo, ao agir do presente. Ele se altera, portanto, junto com o processo presente, continuamente ligado aos seus conteúdos, formas, valores, etc. Ele é, portanto, no sentido de Marx, uma ideologia, um instrumento social para fazer conscientes e dirimir os conflitos presentes. Nota de rodapé: a ideologia que atua nas ciências da história tem aqui, muito frequentemente, sua base. Com isso, se mostra que a ideologia, de maneira alguma, é simplesmente um sinônimo para a falsa consciência. Ao contrário, este componente ideológico da ciência da história abriu-lhe muitas vezes a via para grandes e importantes descobertas. Fim da nota de rodapé.